E aí, E aí, professor, mestre, bonito? como é que estamos? Tudo certo. Estamos sobrevivendo aí a isolamento. Sobrevivendo aí à pandemia, a rotina aí, né? Correria. Tá me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Consegue me ouvir bem aí? Não? Não, tudo perfeito, cara. E aí, consegue me ouvir? Tudo certo? Consigo, não? Tô te ouvindo claramente aqui. Dá mais um tempinho pro pessoal entrar. Só para Uhum. já ir adiantando aqui, se puder falar, professor, um pouco da tua formação, a tua experiência aí com segurança pública, com a parte do direito penal ali, as áreas do direito que você atua, contextualizando um Uhum. pouco aí pro pessoal ver. A gente está diante de um especialista aí na área. Então, gostaria de cumprimentar a todos. Estou vendo o pessoal adentrar aí, alguns alunos. A Luana agora entrou, estava me acompanhando no último ano como me orientando de monografia. Então, bem-vindo a todos. E para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Nunes. Atuo na área da segurança pública há 13 anos, especificamente no sistema prisional de Santa Catarina. Então, estou no cargo de agente penitenciário, que agora está passando por uma transformação e se mudando a nomenclatura, adaptando a nova realidade, em que vai transformar o cargo para a Polícia Penal. Então, estou há 13 anos, no dia a dia, diretamente aí com os presos. Já trabalhei na unidade masculina, na unidade feminina. Então, conheça aí um pouco da nossa realidade do sistema prisional. E além de trabalhar no sistema prisional, aqui na Catarina, atuo também como professor na universidade, na Unisul, a Unisul de Tubarão e de Braço do Norte, então as duas unidades. E já estou há 5 anos nessa função também, lecionando disciplinas de direito penal, processo penal, e no último ano também iniciei lecionando disciplinas de direito administrativo. Então, nessas três áreas do direito são onde eu leciono na universidade. E atualmente também faço algumas disciplinas de mestrado em direito na Unesc, e pretendo aí ingressar efetivamente no próximo ano no programa de mestrado. Então, estou participando do processo seletivo. Aí, durante o ano todo aí, eu estou acompanhando o mestrado como um Uhum. convidado, concluindo disciplinas isoladas. Certo, show de Minha bola. especialização na área do direito é em direito penal e processo penal. Então, minha especialização é Sim, nessa área. show de bola. Então, só para contextualizar um pouco da nossa live, né? Recentemente a gente teve aquele ocorrido ali na cidade de Criciúma, que é cidade vizinha nossa, né? Daquele assalto, da forma que foi feito aquele assalto de cinema, digamos assim, né? Levantou Uhum. muitas reflexões aí entre nós, entre as pessoas, principalmente cidades próximas, né? Essa quadrilha que assaltou lá teve atuação aqui em Tubarão também, onde eles incendiaram um caminhão ali no Morro do Formigão. E aqui a gente acaba refletindo um pouco, né, sobre a questão da segurança pública, né? Então, de que forma isso tem a ver com a segurança pública e tudo mais. Então, primeira pergunta, professor, eu queria saber em relação ao crime organizado, né? Como que atua hoje em dia o crime organizado? A gente sabe que muitas vezes ele vem de dentro do presídio, os comandos vêm de dentro dos presídios, né? Então você com uma atuação aí penitenciária vai saber dissertar melhor sobre isso. Então eu queria saber qual nesse crime específico, que foi um assalto a banco, né? Qual a atuação do crime organizado, como eles, o modus operandi do crime organizado nesse tipo de assalto, né? Que chamaram ali de novo cangaço, né? O pessoal chama de novo cangaço, fazendo uma alusão aí ao modus operandi da quadrilha do Lampião lá no Nordeste brasileiro, início do século XX, né, que tinha uma metodologia semelhante de invadir as cidades, sitiar a cidade ali, cometer os seus crimes de uma forma que neutralizava o comando policial e a atuação do poder repressivo do Estado ali. Queria que pudesse discorrer um pouquinho para nós sobre isso. Então, Ian, eu sempre, logo que saiu, que teve ocorrência do crime, lembro que nas redes sociais aqui, que a gente mora muito próximo, né, todo mundo ficou aterrorizado. A gente está em torno de 60 quilômetros de Criciúma, onde ocorreu. Uhum. Então, aqui na nossa cidade, foi bloqueado também a estrada, o pessoal ficou apavorado. Eu fiquei praticamente a madrugada toda acompanhando nas redes sociais. Então, foi bastante tenso. E a gente viu que o pessoal, hoje, para cometer um crime, tanto o crime menor
quanto um dessa magnitude, eles se organizam. Então, independentemente, hoje, o crime que está atuando nas ruas é um crime organizado. Obviamente que tem aqueles pequenos furtos, aqueles pequenos ladrões que acabam cometendo crimes para sustentar o seu vício, para se manter. Então, é uma outra questão. Mas hoje, o que mais ataca a sociedade é o crime organizado. Então, quando os criminosos eles se unem para cometer crimes de grande magnitude, porque eles, infelizmente, eles escolheram, eles falam, inclusive para nós no sistema prisional, que essa é a profissão deles, é ser ladrão, é ser criminoso. Então, eles têm isso como uma profissão. Quando teve a ocorrência do crime, teve bastante repercussão, que nós tínhamos que investir bastante em segurança, a nossa polícia deve ser equipada, deve ter mais policial na rua, todas essas questões são muito importantes. Realmente tem que ter mais investimentos, muito mais. Só porque daí as políticas públicas, o nosso planejamento para combater esse tipo de crime, os outros crimes, não deve ser somente na consequência. Então, ficar só atuando depois que ocorreu o crime não vai adiantar. Então, é sabido que o crime organizado, os grandes líderes das facções criminosas, como depois foi mencionado, que é algo que tem o PCC por trás, é bem característico do primeiro comando da capital, de São Paulo, que hoje eu não falo que é uma facção criminosa de São Paulo, é uma facção criminosa mundial. Ela extrapolou São Paulo, extrapolou o estado de São Paulo, e ela hoje está presente fora do Brasil. Ela tem ramificações no Paraguai, na Bolívia, faz parceria com facções criminosas do mundo todo. Então, hoje a facção criminosa do PCC ela é tão organizada ou até mais do que o próprio Estado. Então, por isso que ela cresce muito. Então, somente combater quando eles cometem crimes não adianta, não vai adiantar nada, certo? Então, e a nossa ideia aqui também de conversar sobre isso não é trazer pensamentos e falar da atuação policial. Então, a atuação policial a gente não vai entrar no mérito, a nossa ideia é realmente políticas para combater esse tipo de crime, porque a atuação policial muita gente acaba falando, e quem deve se falar é quem é especialista no policial realmente, que estuda para aquilo e realmente sabe combater o crime, e na minha opinião eles fizeram o correto. Então, eles têm como prezar pela vida, e se eles forem para o combate ali, infelizmente, teriam vidas ceifadas, e a gente tem um policial hoje, um colega que está numa situação bem crítica. Então, a gente não vai falar da atuação policial, e sim de políticas, e o que deve ser feito para combater e evitar esses tipos de crime. Primeiramente, é reconhecer que esse crime, ele nasce hoje no sistema prisional. Por que nasce lá? Porque os líderes do PCC, que é o que estão concluindo que está por trás, todos eles estão presos. Todos eles. Não tem um ou outro que estão soltos, mas a grande massa, os grandes comandos das facções criminosas do PCC, eu cito também a nossa facção que tem aqui em Santa Catarina, todos eles estão presos. E eles que determinam o que deve ser feito, onde que deve ser cometido o crime. E se eles não estão na rua planejando o melhor local, antes de ocorrer, passa pelo aval deles. Então, eles que vão autorizar, eles que autorizam quem vai ser morto na rua, onde que vai ser o assalto, por que vai ser lá. Então, tem um conselho, eles chamam conselho, ministérios, e tem umas nomenclaturas em que eles tratam e organizam essa forma de atuação. Então, primeiramente, para evitar esse tipo de crime, deveria se investir mais em inteligência. Mas existe inteligência no Brasil. Existe, mas é muito precário. Então, hoje o que nós temos mais avançado de inteligência realmente é o Exército. Tem um centro de inteligência, mas a atuação é outra. Não é combater facção criminosa. Então, é a defesa do Brasil, essa é a inteligência do Exército. Agora, para combater o crime organizado, tem que investir em inteligência policial, que nós temos uma inteligência policial bastante avançada, que faz investigação, mas ainda falta muita estrutura. Então, se falta policial na rua, imagina para atuar na inteligência. Então, a gente tira por isso. E da mesma forma, dentro do sistema prisional deve ser feito um trabalho de inteligência, verificar as questões, e além disso, as corporações devem trabalhar de forma conjunta. Então, hoje, um grande problema que nós temos também é uma briga de ego muito grande. Cada um quer puxar para o seu lado, cada um quer se achar mais importante para depois, na frente, brigar por melhores condições de trabalho, de salário, e a gente esquece no conjunto do todo. Então, por exemplo, eu vi colegas que trabalham na segurança pública que disseram que o crime ocorreu porque eles recebem um baixo salário, que devem ser reconhecidos. Então, a questão não é somente essa, realmente deve ser tratado essa situação que é delicada. O policial deve ser motivado, uma das motivações realmente é receber um salário digno, né? Mas não é só isso.
a gente não pode aproveitar esses momentos para falar também de uma questão dessa e comparando o que a sociedade hoje recebe trabalhando, né? É muito mais complexo essa questão, então a gente tem que reconhecer inicialmente o crime organizado está muito forte, a gente não tem noção. Por exemplo, a nossa cidade, todas as bocas hoje de tráfico é comandada por uma facção criminosa. Acabou de ser aquele o Zezinho que cuida da boca, né? Hoje é tudo organização criminosa, então está tudo relacionado. E também nesses crimes de grande magnitude. Então tem que reconhecer eles, primeiramente, e infelizmente não se reconhece por quê? Não se investe no sistema prisional, na inteligência prisional, por quê? Agora eu vou botar um dedo lá na ferida, né? Muita gente fala, eu vou repetir o que o pessoal fala, é porque o preso não bota. Só que daí quem paga a consequência disso tudo é a população. Verdade. Se hoje os 25 mil presos que nós temos em Santa Catarina voltassem, quem sabe teria mais investimento, mais investigação, mais combate ao crime organizado na sua fonte. Uhum. Com certeza. E tem uma questão também que o pessoal levanta, que muitas vezes se levanta em relação, até trazendo um pouco para essa ótica do liberalismo, né? É a questão do preso ele trabalhar dentro da cadeia e tudo mais, né? Queria se pudesse explanar um pouco sobre isso, as possibilidades que o preso tem de estar trabalhando dentro do sistema prisional ou não, né? Que aí eu me lembro que a gente conversou uma vez, que você me explicou uma diferença que tem, que muita gente às vezes leva a confusão de que o preso, se ele estivesse trabalhando, ele já vira uma responsabilidade da empresa, mas na verdade ele continua sendo uma responsabilidade do Estado, né? Não tem como, a empresa não teria o poder de polícia, o poder digamos, de punir o preso, caso o preso faça cometa algum crime dentro no âmbito prisional, né? Então, se pudesse discorrer um pouquinho sobre isso também, sobre como isso iria ajudar ou não a questão do combate do crime organizado. Então, hoje existe a previsão legal na Lei de Execuções Penais, no artigo 36, 37, o trabalho do preso. Então, o preso ele deve trabalhar, o preso condenado, né? O preso provisório ele não é obrigado, mas o condenado, sempre que tiver uma oportunidade de trabalho e apta para suas condições, ele deve trabalhar. O problema é que não tem essas oportunidades, né, para quem está no sistema prisional, quem está preso. E uma das bandeiras que, infelizmente, a gente sabe que o Estado não pode cuidar de tudo, e geralmente o que ele cuida ele é ineficiente. Então, uma das alternativas, que até está sendo implantado bastante aqui em Santa Catarina, é as parcerias públicos-privadas para administrar a mão de obra do preso. Então, é muito interessante, a gente verifica que funciona. Então, nós temos muitas empresas em Santa Catarina que hoje elas estão dentro do sistema prisional, grandes empresas mesmo, e a gente sabe que quando o preso, a gente verifica na prática, né? Quando o preso ele recebe uma oportunidade de trabalhar dentro de uma oficina de trabalho, receber um salário, poder ajudar a família que está fora, automaticamente ele deixa meio que de lado a facção criminosa, porque a facção criminosa ela tem muita força no sistema prisional porque ela ajuda o preso. Então ela não somente cobra dele na rua a sua atuação, mas quando ele está lá dentro, ela ajuda. Ela dá todo apoio com advogado, ajuda a família. E quando o preso que está lá no sistema prisional está trabalhando e está podendo sobreviver com as suas próprias forças de trabalho, a gente verifica na prática que realmente ele consegue meio que se desvincular dessa organização, certo? A gente sabe que não é assim tão simples, Se porque afasta. existem regras, mas ele meio que tenta se esquivar, não é tão mais atuante. Então, o investimento na mão de obra do preso, durante muito tempo o Estado tentou administrar isso, só porque não dá certo. O Estado não sabe trabalhar com iniciativa privada, dar emprego para o preso, e as parcerias público-privadas estão sendo bastante sucesso. E muito importante que a parceria deve ser para administrar e dar oportunidade para o preso, então a empresa privada ir nas unidades e se ocupar dos espaços que tem para dar mão de obra, mas a questão da segurança dentro da unidade prisional, aí eu já discordo de que deve a empresa ser responsabilizada. Por quê? Porque, para mim, o Estado deve cuidar da segurança dentro do sistema prisional, porque o Estado é que possui o sistema de inteligência, ele possui o sistema de repressão. Então, quando o preso comete alguma falta lá dentro, então é o Estado que pode reprimir. A empresa privada não vai poder reprimir o preso que comete uma falta lá dentro. E a empresa privada não sabe o que é uma inteligência, não sabe levantar informações para repassar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e atuar antes de que ocorram esses grandes crimes. Então, é bastante importante essa questão do trabalho do preso
também para combater esse tipo de atuação. Certo. E muita gente também durante, no âmbito desse assalto que teve lá em Criciúma, o pessoal levantou a questão da população estar armada, né? Em relação da população estar com armas. Então, ouvi gente dizer que porque se a população tivesse armada, isso não iria acontecer. Não sei, o senhor, o professor particularmente, mas se eu tivesse uma pistola, eu não ia sair na rua com o cara. Se eu olhar sua janela, tivesse um cara dando de bazuca na beira da estrada. Então, uma desproporcionalidade, digamos assim, né? O poder de fogo que aqueles criminosos tinham. Queria saber qual o impacto que isso teria efetivamente no combate ao crime organizado, se a população armada ou não, porque aqui a gente já está falando de crime organizado, não o crime em si do crime menor, aquele roubo, que você sai na rua e você é abordado por um bandido que ele vai roubar o teu celular, ou a tua carteira, ou o teu relógio. Não, aí a gente está tratando agora de crime organizado, né? E qual o impacto disso que a população tá armada teria em relação ao crime organizado, né? Então, eu entendo, hoje no Brasil é possível o cidadão comum ter arma, respeitando alguns certos calibres que são de uso permitido, que a legislação fala, né? Mas eu digo que essa autorização, ela autoriza, mas cria uma burocracia tão grande para ter um armamento que basicamente é quase impossível. Um cidadão hoje comum ter uma arma. Por exemplo, eu tenho um porte de arma, eu tenho que pagar uma taxa para a Polícia Federal, se não me engano é de mil e poucos reais por ano. Então é totalmente fora da realidade do brasileiro. Mas aí tem a opção de ter a posse, que é somente ter lá dentro de casa, mas o armamento é caro, munição para você ter o treinamento de estar sempre num clube de tiro treinando, e também sai bastante caro, então não é para qualquer um. E eu defendo realmente que tenha essa liberdade do cidadão ter o armamento. Por quê? A ideia que foi vendida da restrição para a venda de arma era justamente combater essa questão da criminalidade. Então, para que essa arma não chegue na mão dos criminosos. Beleza. Só que o armamento que é vendido hoje nas lojas especializadas não é, primeiramente, o armamento que os criminosos usam. Fuzil, né, não pode ser vendido, nenhuma hipótese, só quem pode utilizar são as forças armadas e as policiais, e os criminosos utilizam desse tipo de armamento. Pistolas .40 de maior potencial de agressão também não é permitido para o cidadão ter, que tem nessas lojas, então também não impede deles ter. Então, pergunta, vocês já viram alguma vez os bandidos assaltarem uma loja de armas? Já ouviu falar? Por quê? Por que eles não vão pegar arma nessas lojas, onde tem muitas lojas, até na nossa cidade, cidades maiores, tem um grande arsenal lá disposto, é só ir lá invadir. Se eles invadem banco, imagina uma loja dessa. Por que eles não vão lá? Porque eles pegam da fonte que é de outro país, que é mais fácil, então eles já pegam arma irregular. Eles não vão comprar uma arma regular para ter. Eles já vão pegar uma arma irregular, de grosso calibre, que é tudo, a gente sabe de onde que vem, qual é a origem, que são tudo de outros países. Então, proibir o armamento da população, a população ter esse direito de escolha, se quer ou não arma, não vai combater o crime organizado. Não vai impedir do crime organizado ter arma. Então, isso é mais do que lógico. Agora, se o criminoso obedecesse a lei, né, professor? Se o criminoso obedecesse a lei, não ia ser criminoso, né? Exatamente. Já começa a desrespeitar a lei desde o começo. Não é só na hora que chega lá meter a arma na cabeça de alguém. Não, já desde a hora que ele adquire a arma já é ilegal. Então, não vai impedir. Isso, e tem vários estudos dizendo que o Estatuto ele não diminuiu o índice de aumento. Praticamente 100% dos crimes são cometidos com arma fria, armas irregulares. E eu acredito que, armando a população, eles vão pensar duas vezes em cometer, por exemplo, os pequenos crimes, que acontecem muito ainda. Certo? Mas não para todo mundo? Não, também não concordo. Realmente tem que ter uma preparação, tem que ter um curso. Então, hoje a legislação já prevê isso. Então, a gente tem muita gente nos clubes de tiro muito capacitada mesmo. Conheço muita gente aqui na região que é professor de clube de tiro, de arma, e sabe muito de armamento, às vezes muito mais até de quem atua na Força Policial. Então, nós temos pessoas muito capacitadas, e essas pessoas são treinadas pela Polícia Federal para dar curso, certo? Então, se regulamentar melhor e facilitar um pouco mais a aquisição, eu acredito que nós teremos pessoas aí boas que podem realmente ter armas em casa para se defender e vai inibir os criminosos.
Lembrando que muita gente viu que um dos criminosos ele foi ferido no momento da atuação. Quem que deu o tiro nesse criminoso que está ferido? Não foi a polícia. Não foi a polícia que estava atuando na hora, certo? Foi um policial de folga que estava na sacada do seu apartamento e atirou nele. Certo? Ele ainda questionou e disse o seguinte: se eu tivesse uma arma, se fosse permitido eu ter uma arma de calibre longo, eu teria matado ele. Eu não consegui matar porque realmente estava de uma pistola, de uma longa distância, e não consegui. Daí eu faço a reflexão. Se realmente nós tivéssemos uma grande quantidade de pessoas com arma em casa, se tivesse essa... O pessoal hoje, todo mundo se comunica pelas redes sociais, todo mundo se organizasse ali na hora, que ficou 2 horas, né? Se não tivesse uma resposta ali naquele momento para atirar, mas ele vai identificar, mas tem equipamentos, silenciadores, que vai ser difícil saber de onde está surgindo o tiro, né? Então é uma reflexão. A gente sabe que muita gente não vai ter coragem de atirar, mas quem tem a capacidade, quem é acostumado a atirar e sabe atirar, como teve esse caso do policial, que foi um delegado que estava na hora de folga e atirou e acertou, eventualmente poderia inibir um pouco esses crimes, né? Então foi uma atuação bastante corajosa dele, né? Que inclusive eu acredito que vai ser primordial para identificar os criminosos, porque daí deixou o material do sangue, a gente sabe que vai levar você para a perícia e vai conseguir identificar com esse material genético. E dali chegar em outras pessoas. Sim. Tem esse ponto também, né? Mas na questão ali do crime organizado, eu acredito que o primordial mesmo é o investimento em inteligência, né? Acho que sim, é importante realmente armar a população está pronta para se defender, porém, se tratando de crime organizado é um pouco mais complexo, né? E em relação, muita gente aqui, principalmente agora como o Partido Novo está bem em evidência, muita gente acaba tendo uma certa confusão em relação ao papel do Estado em relação à segurança pública, né? Então, o Partido Novo defende a mínima atuação possível do Estado, né, em todas as esferas, e muita gente acaba confundindo isso com o Estado zero, sem ausência de Estado. Né? O liberalismo viraria uma anarquia, digamos assim. Né? Porém, o que o liberalismo prega é que o Estado esteja presente nessas áreas essenciais da população, né? Saúde, educação, segurança pública. E na ótica de um Estado liberal, como que o Estado ia tratar a segurança pública, né? O combate ao crime organizado, o combate ao crime na ponta, né? De que forma, a gente comentou aqui a questão do armamento, que é uma questão de liberdade individual, né? O cidadão poder ter a liberdade de se armar e de se proteger. E queria saber do senhor aí como o Estado liberal se organiza em relação à segurança pública. Então, um Estado que deixa de se preocupar com questões que não é da sua alçada, que ele cuida e é ineficiente, vai sobrar muito mais energia para aquilo que é essencial. Então, se ele deixar de se preocupar com aquilo que a iniciativa privada pode cuidar de forma muito mais eficiente, em que ele acaba se metendo com interesses de ter cargos e vender, a gente sabe que é aumentar o Estado, o ideal seria enxugar o Estado e pegar todas as suas forças, todos os seus investimentos e ser focado realmente na área da segurança, da saúde e na educação. Um dos grandes, eu vou falar agora aqui, indo um pouco mais na origem do crime organizado, eu falo isso porque na graduação a gente orienta várias monografias, a gente faz pesquisa de campo e vai realmente conhecer qual que é o problema, por que as pessoas entraram no sistema prisional. Porque o Estado não faz esse tipo de estudo. Mas a gente tem trabalho científico na universidade que vai conversar com essas pessoas e perguntar por que elas estão lá. E a gente vê que na maioria das vezes, quase 50% da nossa população carcerária em Santa Catarina, um dos estados mais desenvolvidos do país, quase a metade está lá presa, não tem nem ensino fundamental. Certo? Então, a gente reflete, imagina Brasil afora como é que isso acontece. Então, se o Estado se preocupasse que realmente desse uma educação de qualidade, fosse atrás dessas pessoas que não ingressaram numa escola e foram atrás de uma profissão, investisse mais nessa área que é essencial, eu tenho certeza que nós teríamos muito menos crimes. Então, só por uma reflexão que a gente faz pelos números, que os números não mentem, só verificar os dados do Infopem e várias pesquisas universitárias que nós temos realizado e tem constatado isso aqui no nosso estado. Agora,
Também, nós temos uma outra questão bastante importante, daí essa minha reflexão eu trago de leituras na área da criminologia e também da área de pessoas que escrevem sobre o liberalismo, como, por exemplo, Milton Friedman. Ele diz que hoje o adolescente, ele é criado, a criança ela é criada numa família totalmente desestruturada. Então, essa criança, esse adolescente que estão no seio de uma família desestruturada, uma família que está acostumada a viver de auxílios paternalistas do Estado, porque eu defendo, eu prezo que realmente deve ter uma política assistencial, mas não ela deve ser eterna. Ela deve ajudar a pessoa por um momento até ela conseguir caminhar sozinha. E hoje, infelizmente, as nossas políticas sociais, elas têm a ideia de fidelizar a pessoa para que ela fique eternamente dependendo daquele auxílio, porque daqui a 2, 4 anos eu vou ser candidato novamente, eu vou dizer para ela o seguinte: eu vou estar em tal pessoa, tu vai perder esse teu auxílio. Então, acabando com esse auxílio paternalista e realmente investir em educação, dizendo para as pessoas que devem se aperfeiçoar, que devem ir atrás da educação, porque é a educação que transforma. Então, botar isso na cabeça das pessoas, reinvestir em infraestrutura, porque a gente vê as áreas de risco, é complicado ver nesses locais onde o crime organizado tomou conta. E por que o crime organizado tomou conta? Por que o crime organizado tomou conta do sistema prisional? Ele só cria, ele só se ramifica onde o Estado não está presente. Então, isso pode pegar qualquer doutrina de criminologia que vai encontrar essa resposta. A facção criminosa, o crime organizado, ele só consegue se estruturar, ele só consegue surgir onde o Estado não está. Então, se o Estado estiver presente nessas áreas, dar o suporte para as pessoas, eu tenho certeza que vai quebrar, digamos assim, falando no popular, vai quebrar as pernas dessas facções. Tenho certeza absoluta. Por quê? Porque essas facções, elas também vendem a ideia assistencialista. Porque nessas áreas de risco, onde o Estado não está presente, a facção pega e diz o seguinte: não, vem com a gente, que a gente te dá um médico, a gente te dá uma cesta básica. A facção faz isso, que é o serviço do Estado. Então, eu sempre falo que o crime organizado é um Estado paralelo. Eles têm leis próprias, escritas, certo? A gente encontra no sistema prisional estatutos de facções, regras que eles seguem, que o cidadão comum nem imagina, de tão organizado que eles são. Então, se realmente há investimento em saúde, educação, está presente nesses locais onde o crime organizado tomou conta, e o Estado ir lá e realmente tirar essas pessoas e mostrar um novo caminho, eu tenho certeza que vai diminuir muito a criminalidade. O crime organizado, ele recruta muito cedo, né, as pessoas, então ele começa a cooptar os jovens, já crianças muitas vezes, né, e adolescentes para o crime organizado bem cedo, né. Tem uma perguntinha do Cleiton aqui, ele pediu: poderia esclarecer como surgiram as facções? Então, a questão da origem das facções criminosas, né? Como que surgiram? Se puder fazer um paralelo assim, em relação a como isso surgiu no Brasil e como isso surgiu aqui no nosso estado de Santa Catarina. No Brasil, com Santa Catarina, as facções elas surgem com a mesma ideia. Elas surgem porque começaram no sistema prisional, nas cadeias, porque o Estado, ele sempre com a ideia de encarcerar, achando que vai resolver o problema, jogando a pessoa dentro de uma unidade prisional, ela acha que está resolvendo o problema. Não, ela vai neutralizar aquela pessoa por um tempo, mas ela vai voltar para a sociedade. Então, neutraliza por um tempo, mas quando ela volta para a sociedade, ela volta pior. E o que acontece? Jogar essa pessoa dentro do sistema prisional, sem nenhuma estrutura. Mas a gente fala, tem muita gente que fala que é bom ser preso no Brasil, porque tem um monte de direito. Vai lá dentro e verifica se os direitos são respeitados pela maior parte das unidades prisionais. Aqui em Santa Catarina, a gente é um modelo, é um exemplo no sistema prisional, mas ainda tem muito a avançar e deixa muito a desejar. Então, quando coloca-se uma pessoa dentro do sistema prisional e deixa ela sem estrutura nenhuma, por exemplo, aqui em Santa Catarina começou a facção criminosa em São Pedro de Alcântara, quando foi inaugurada a nossa penitenciária de segurança máxima, a primeira, jogaram os presos mais perigosos lá e a unidade não tinha nem água. Quando chegava a água era um barro só. Então não tinha estrutura nenhuma, não tinha médico, não tinha presença do Estado nenhum. Simplesmente trancava as pessoas dentro da cela e deixava lá, como animais. E no Brasil foi assim, realmente, nos outros estados, onde foi crescendo as facções criminosas. Então, o que foi pensado pelos criminosos? Já que o Estado não está presente, a gente não tem como sobreviver nessa situação, a gente vai se organizar.
Então, a gente vai se organizar, vamos fazer um estatuto para que as pessoas que vão saindo daqui do sistema prisional vão se organizando lá fora e vão ajudando nós aqui dentro. Então, eles foram se organizando com a ideia principal do quê? De auxiliar e criar uma organização para trabalharem junto, para ajudar quem está preso e quem está fora, quem está no sistema prisional, foi ajudado pela facção, ele tem tipo um cartão de fidelidade, ele não pode mais ser da facção, ele tem que agora ir para a rua, trabalhar, que eles chamam de cometer crimes, né? E o que arrecadar desses crimes, uma parte desse dinheiro tem que ser direcionada à facção que vai ajudar quem está preso no momento. Então, as facções criminosas, o crime organizado, ele teve a sua origem justamente nessa organização das pessoas que foram recolhidas no sistema prisional e não tinha o suporte do Estado. O Estado simplesmente botou elas presas numa cela e não deu nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de direito que realmente estava previsto, porque a nossa lei de execução penal é de 84. E a nossa facção criminosa aqui em Santa Catarina, por exemplo, ela nasceu em 2003. Então, bastante tempo depois, ela nasceu, por quê? Porque não é respeitado realmente aquilo que foi imposto numa legislação. Então, eles se organizam com uma forma de sobrevivência. Isso foi aumentando, e hoje a gente chegou, infelizmente, numa situação em que o nosso Estado, hoje, ele não preza tanto em combater a nossa facção criminosa, certo? Ele prega em manter ela para que não venha uma outra facção pior. Porque a nossa facção criminosa, por exemplo, ela não é tão cruel como o PCC. Então, para o Estado hoje é interessante manter a nossa facção aqui, atuando, tomando conta do território catarinense, cometendo os crimes deles, que não chegam nem perto do PCC, como a gente viu aqui em Criciúma. Então, olha o que o Estado pensa hoje. Manter uma facção criminosa para vir uma pior. Verdade. E aí acaba que muita gente fica refém, né, dessa criminalidade, né? Como foi comentado ali. Por mais que em termos de magnitude não chega perto de um PCC ou do Comando Vermelho ou facções que tenham uma estrutura maior, que nasceram em metrópoles, então acredito que por estar em cidades grandes também precisa de uma estrutura um pouco maior e também consegue se proliferar mais rápido, acredito eu também, né? Mas por mais que não tenha toda essa magnitude, mas acaba deixando as áreas de vulnerabilidade social, né, reféns dessa criminalidade. Então, locais mais pobres, locais mais afastados, locais que ficam, como comentamos ali, que o Estado não chega, né, acaba ficando refém ali dessa criminalidade. Então, a questão do combate ao crime organizado, ele vai passar inicialmente por um investimento em inteligência, né, para a gente conseguir combater a estrutura organizacional desses presos. Seria mais ou menos isso, então, professor? Na verdade, são várias frentes, né? Para combater o crime que já iniciou, que já está uma estrutura enorme, então tem que atuar. A inteligência, ela preza o quê? É uma atuação do Estado antes de que o crime ocorra. Então, é justamente essa a ideia da inteligência. Então, tem que ter um investimento muito grande nisso, mas também uma política a longo prazo. O que a gente fala de política a longo prazo? Investimento em educação, infraestrutura. Hoje, por exemplo, a gente está a nossa cidade é uma cidade com níveis de IDH muito alto comparado com muitas regiões do Brasil, e a gente tem a nossa, por exemplo, prefeitura achando que é o máximo ter 17% de saneamento básico na cidade. Para mim, isso é decepcionante, é ridículo. Sim. Uma cidade com um grande potencial, fazer política e vendendo ainda essa política de que é muito orgulhoso ter 17% de saneamento básico na cidade. Então, a gente sabe que o saneamento básico reflete na questão de infraestrutura para as famílias morar, principalmente na questão de saúde. Então, as pessoas têm que tomar cuidado e realmente ver os discursos que são falados, né? Então, tem duas frentes. Combater realmente esse crime organizado com inteligência e atuação policial e fazer uma política a longo prazo de 10, 15, 20 anos, preparando essas crianças que estão vindo, essas famílias que estão se formando nessas áreas. Então, aí sim, realmente, a gente vai ter um reflexo bastante interessante. A gente falou bastante da questão do adolescente. Teve um trabalho, uma pesquisa que nós fizemos aqui no CASEP de Tubarão, e nós fizemos uma pesquisa e fomos analisar quem passou pelo CASEP em 2014, agora com a maioridade, qual que era a atuação deles, o que eles estavam fazendo. A gente fez esse panorama num trabalho monográfico faz um ou 2 anos. Então, a gente fez esse tipo de pesquisa. E nós verificamos que todos os adolescentes que foram recolhidos para o CASEP, que foram aplicados uma medida socioeducativa,
que tem justamente essa ideia de tirar esse adolescente que está começando no mundo do crime. Então a gente verificou que todos que passaram no CASEP, todos estavam mortos. Então, estavam presos e um estava morto. Não safou ninguém. Ninguém. Então, não conseguiu recuperar ninguém. Então, uma outra questão que a gente deve tomar cuidado, realmente, também, é com o sistema socioeducativo. Então, são pessoas, são adolescentes que estão iniciando no crime, lá, às vezes com 12, 13, 14 anos, e a gente não consegue recuperar eles. Ultimamente, eu fiz contato com o pessoal do CASEP também, eles fizeram um levantamento mais recente também. Não salvou ninguém. Todo mundo que tinha passado estava no presídio agora ou estava morto. Não tinha outra solução. Então, é triste, né? Bastante triste, porque a gente está falando de uma realidade bem diferente do Brasil, que é a nossa região aqui. Então, eu fico preocupado com o Brasil afora, como é que acontece isso. Uhum. E aí entra aquela questão do crime organizado cooptar essas pessoas dentro dos presídios, né? Então, a partir do momento que tu chega a ser um menor recolhido e futuramente ele acaba caindo no crime de novo e sendo preso, então ele está completando o ciclo do crime organizado. O crime organizado está fazendo seu papel ali com maestria, digamos assim, tá conseguindo cooptar e manter essas pessoas no crime organizado, enquanto o Estado não tem a capacidade, apesar de ter toda a estrutura, pelo menos deveria ter estrutura, né? Tem os recursos do nosso imposto e não consegue reverter a situação de criminalidade de um jovem, de um adolescente que acaba sendo apreendido ali na menor idade. E, então, realmente, é uma realidade bem, bem preocupante. Em termos ali da questão... importante, Ian, só para ver como o pessoal com o negócio não é tão fácil. Teve uma vez, atuando lá em Criciúma, na penitenciária, um preso chegou para mim e disse o seguinte: o senhor ganha tanto por mês, né? E daí hoje tem acesso ao servidor público, portal de transparência, só lá ver, todo mundo sabe quanto que ganha. Sim. E assim, é isso daí mesmo. Por quê? Isso daí eu tive uma semana, e um final de semana vendendo droga. Então, olha o que ele joga na cara da gente, né? Só porque deu, tranquilo. A diferença é que eu ganho bem menos e amanhã eu vou embora e tu vai ficar aqui. Então, olha o problema que a gente está lidando. Então, o cara ganha muito dinheiro com o crime organizado, daí a gente tem que convencer ele a largar aquilo dali tudo, se aperfeiçoar, às vezes para ganhar um salário mínimo 1,5, 2, sendo que ele ganha muito mais no crime organizado. Então, é um negócio que a gente tem que refletir, que realmente eu comecei a pensar, como que eu vou convencer esse cara agora que está aqui preso para ele se ressocializar? É difícil, não é um problema fácil. Verdade, daí no fim das contas acaba que o crime nesse contexto ele é muito atrativo, digamos assim, pro preso, quando ele não tem nenhuma perspectiva assim de crescimento profissional, de crescimento, enfim, de educação e tudo mais, ele acaba sendo facilmente seduzido, né, pelo mundo da criminalidade, né. E a gente comentou ali do sistema prisional em termos assim de estrutura física dos presídios, né. O que você acha que dá para fazer em termos de estrutura física, como comentasse ali a questão do São Pedro de Alcântara lá, que quando inaugurou não tinha nem saneamento lá para receber os presos e tudo mais. Como é hoje a estrutura física dos presídios aqui em Santa Catarina, né? E se isso acaba potencializando e facilitando com que o crime se organize melhor ali dentro das celas, questão de superlotação e tudo mais, como isso funciona, como é a realidade hoje de Santa Catarina, do sistema prisional catarinense, né, nessa questão da estrutura física dos presídios. Então, uma forma de combater o crime organizado, as facções, é justamente fazer uma unidade bem estruturada. O Estado, ele teve a culpa na criação hoje da facção que existe no Estado, e ele vem repetindo a mesma política que ocorreu lá em 2003. O que me facilita a facção criminosa dentro de uma unidade prisional? Você construir uma unidade prisional gigante, com muitos presos, como, por exemplo, São Pedro de Alcântara tem 1.300 pessoas presas, então é muita gente para se organizar. Certo? Então, digamos lá que tem 1.300 presos e deve ter uns 30 agentes penitenciários, policiais penais de plantão por dia. Então, você fazer uma unidade prisional com uma grande quantidade de presos já é muito errado. Como tem no Presídio Central em Porto Alegre, que tem 4, 5 mil presos, nós tínhamos o Carandiru, que eu acho que chegava a quase 10 mil presos. Então, isso é um grande erro. Então, se fizer pequenas unidades em pontos estratégicos do Estado, nas suas comarcas,
vai quebrar bastante essa articulação do crime organizado, certo? Então, fazer unidade de 200, 300 pessoas nas suas comarcas, cada comarca ficar com seus presos, então vai dificultar bastante a organização deles. Então, isso é uma política que o Estado fez e continua fazendo. Unidades grandes com muitos presos. Então, não aprenderam realmente com relação a isso. Continua repetindo. A estrutura, hoje, ela melhorou bastante justamente pela fiscalização, né, principalmente da Defensoria Pública, porque antigamente nós não tínhamos Defensoria Pública, hoje existe a Defensoria que fiscaliza, que visita as unidades, e até o Ministério Público também atua bastante, e o Estado começou, quando começou a entrar ações civis públicas, interdição de unidade prisional, ele começou a se mexer. Então, aqui mudou a realidade, essa estrutura física, digamos, esse material que o preso precisa, como boa alimentação, como vínculo agora, convênios com a Secretaria de Educação para eles estudarem dentro das unidades. Então, começou a melhorar bastante. Mas hoje eu acredito que o que tem sido feito muito errado são essas unidades muito grandes, que é bem complicado. Não é? Conseguir neutralizar 1.300 presos é difícil. Com a falta de servidor que tem, é bem complicado. Ainda mais a questão da informação, né? Porque tem um presídio com 1.300 presos, se a informação corre, tu consegue assim cooptar mais gente, tá deixando mais gente ali diante daquele líder de facção, né? Tá deixando mais gente exposta ali a um líder de facção para poder treinar o preso. Então é mais gente à disposição do líder, na verdade não fica mais gente à disposição do Estado, né? Eles estão ali à disposição muito mais do líder de facção, do cara do crime organizado, que já está há muito tempo ali, e que já tem um trânsito dentro do próprio presídio, né? E isso acaba dificultando provavelmente o trabalho neutralizador ali do Estado para poder combater a organização criminosa ali dentro do presídio, né? Eu queria ver, se alguém aqui tiver alguma pergunta, quiser fazer aqui para o professor Matheus, pessoal que estiver assistindo aqui, fizeram uma questão aqui, ó, relacionado à mão de obra das facções dentro dos presídios. A ressocialização não seria uma resposta para combater isso? Se a mão de obra das facções é dentro dos presídios, a ressocialização não seria uma resposta para combater isso? Com certeza. Só que daí a gente acaba indo com uma questão bastante complicada. E se a gente verificar lá no artigo 1º da Lei de Execuções Penais, o objetivo do preso estar cumprindo uma pena, executando uma pena, o primeiro objetivo é ele realmente cumprir aquilo que está disposto na sentença. Então, se ele for condenado a 5, 6 anos, ele tem que cumprir essa pena. Então, esse é o primeiro objetivo do cumprimento da pena da execução penal. E o segundo objetivo é devolver à sociedade um cidadão melhor do que aquele que entrou no sistema prisional. E isso a gente chama hoje de ressocialização. Como que a gente vai ressocializar essas pessoas? Então, é difícil a gente ressocializar. Eu falo na sala de aula que a gente tem que fazer um trabalho de ressocializar quem nunca foi sociável. Então, quem nasceu no mundo do crime, então onde ele vive, quanto mais droga vender, melhor. Ele tem como ídolo aquela pessoa que mata a gente. Então, a gente tem que pegar essas pessoas e dizer que não, o caminho não é esse. Volta. O caminho é estudar, é trabalhar. E essa pessoa já está lá com 18, 19, 20 e poucos anos. Então, agora, eu tentar ressocializar uma pessoa que nem sociável então é difícil. É muito complicado. E digo, alerto, faço um questionamento também importante. Isso é problema só do Estado? Não, não é só do Estado. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa sai do sistema prisional, tudo mundo fecha as portas para ela. Então, eu sempre falo que a responsabilidade da ressocialização, a maior, obviamente, é do Estado. Mas a própria legislação traz a própria sociedade como deve participar, a igreja, que hoje, para mim, é a organização que mais atua, que mais ajuda e que mais consegue persuadir essas pessoas é a igreja, a religião. Então, é um mecanismo bastante importante, independente da religião. Muitas estão lá presentes e ajudam muito. Se não fosse a religião, estaria muito mais complicado a situação nas unidades prisionais. Então, a questão da educação, a Secretaria de Educação tem que estar lá presente para disponibilizar material, professores. Então, é um trabalho conjunto. A gente não pode só dizer que também é do Estado. Obviamente, a responsabilidade maior é do Estado. Mas é de todo mundo realmente tentar ajudar e tentar mostrar para essas pessoas que o caminho do bem, o caminho que a gente segue, é realmente melhor
e o que a gente deve sempre prezar é pela liberdade, e ficar lá recluso, principalmente agora a gente vê nessas épocas de final de ano, ficar preso é bem complicado, né? Uhum. Mas ressocialização não é fácil. É muito problema que está envolvido nisso daí. Uhum. E a questão educacional dentro dos presídios, isso existe, professor? Um apoio Hoje, pedagógico? o que acontece? A gente tem muito preso estudando, muito mesmo. Só porque hoje eles estudam com um único objetivo, que é estudar diminuir a pena. A gente chama de remissão. Então, Sim. se tirar esse benefício, eu não vejo aí 10% estudando. Certo? Uhum. Infelizmente. Muitos vão lá para a sala de aula só com o objetivo de ganhar remissão. Então, tem que ter um trabalho muito complexo. Por exemplo, são poucas unidades prisionais do estado, aqui em Santa Catarina, que tem uma equipe técnica com psicólogo, com assistente social, com esse tipo de suporte para o preso, para conversar, para instruir ele e ajudar na socialização. Para mim é fundamental esse tipo de auxílio. E a gente não tem. Não tem. Dá para contar nos dedos quais são as unidades que tem psicólogo e assistente social fazendo um trabalho conjunto e realmente dando esse suporte para o preso e preparando ele para o retorno ao convívio social, fazendo contato com uma empresa para quem sabe daqui em 2 meses eu vou sair, não tem como fazer um trabalho social, fazer um contato com o RH e tentar já colocar ele no mercado de trabalho, isso não existe, não Sim. tem. Então, é complicado, então deve ser revisto todo o sistema, né? Sim. O Zé Nunes fez um comentário aqui. Os parlamentares no Brasil fazem discurso na tribuna querendo aumento de pena, porém logo após eles incentivam a progressão de pena, né? Mais cedo com remissão do trabalho, como a gente comentou aqui, questão do estudar, ler um livro e trabalhar dentro do presídio, isso provoca remissão de pena. Então, qual seria o que você pensa sobre isso, né? Em relação a esses discursos, muitas vezes populistas, que dizem que vai aumentar a pena, tudo mais. A gente viu muito isso na campanha presidencial de 2018, o próprio Jair Bolsonaro, que falou muito da questão do armamento e tudo mais, e no fim das contas mandou um projeto de lei para armar a população, que ficou bem aquém do esperado. E também essa questão parlamentar de muitas vezes defender o endurecimento de pena, porém, por outro lado, defende que tem que ter remissão de pena quando o cara vai lá e lê um livro, algo assim. Então, puder fazer um comentário Então, sobre isso, o papel parlamentar em relação a isso. a gente tem uma política, os parlamentares que vendem realmente essa ideia que deve ser aumentada as penas. A gente tem muitas reformas no Código Penal, em legislações especiais que prevêem crimes, aumentando e endurecendo essas penas que eles vendem como uma forma de combater, né? Só porque daí quando eles encarceram e aumentam as penas dessas pessoas, começam a aprender, começam a verificar que o sistema prisional não dá conta. Então, não cabe todo mundo. Uhum. Daí, como não cabe todo mundo, não tem como cumprir aquilo que está disposto na legislação, o que acontece? A legislação que regulamenta a execução da pena, ela tem que ser abrandada. Então, nós temos crimes com penas altas, visando encarceramento, nós tivemos regras, por exemplo, de proibir a progressão de regime, só que daí o sistema fica insustentável e acaba que, na área da execução penal, tem que ser aliviar esse cumprimento da pena para que não entre num colapso. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos no judiciário, como não tinha mais onde colocar preso, aqui em Santa Catarina, por exemplo, não tinha mais como dar conta da quantidade de presos, que aumenta muito, e não se faz unidade prisional na mesma forma que cresce o crime, o próprio judiciário começa a criar teorias, como, por exemplo, progressão antecipada. Então, o cara não tem nem direito ainda, e o judiciário cria uma jurisprudência dando a progressão antecipada. Ah, mas eu vou criticar o judiciário? Não, esse problema chega para eles, o executivo não resolve e vai para o judiciário, porque ele tem que achar uma alternativa. Então, Sim. é bem complicado. Eu não sou a favor dessa questão de endurecer, aumentar a quantidade de penas. Eu acho que só fazendo isso não vai resolver, porque o sistema não dá conta. Então, só encarcerar, só manter preso, não é a política correta para diminuir a criminalidade. A gente tem que pegar as pessoas que estão presas e realmente trabalhar aquilo que está na lei de execuções penais. Então, não adianta o legislativo fazer a melhor lei do mundo, sendo que o executivo não cumpre. Que a execução da pena depende do executivo. Do executivo. O executivo que deve fazer esse suporte, que deve dar esse auxílio, que deve efetivar realmente aquilo que está na lei. E, infelizmente, isso não acontece. Pode ser também uma consequência que o Estado está muito inchado, se preocupa com muita coisa
e acaba que não se preocupa com o essencial, que é o fundamental na segurança. E também tem aquela questão de que preso não volta para ele como investir lá. Então, tem esse discurso bastante grande que ninguém fala, nem o parlamentar fala isso, mas nos bastidores muitos falam. Então, é bem complicado. E muito acontece. Uma questão, agora nós tivemos no trânsito, que foi endurecida aquela questão de não é mais permitido beber nada de bebida alcoólica, não pode ingerir nada, né? Sim. Endureceu as regras da legislação de trânsito. Diminuiu, o pessoal parou de dirigir bêbado. Né? Não tem consequência nenhuma, não adianta. Então, o negócio é, da mesma forma, o criminoso lá, aumentou a pena, não sei o que, eles nem sabem que aumentou a pena, nem sabem. Outro mundo. Ninguém acompanha o noticiário político, ou ninguém fica de olho no Diário Oficial da União, o criminoso não vai estar lá de olho no Diário Oficial da União para saber se o crime que ele cometeu teve um aumento de pena, né? Então, isso realmente não é algo que vai impedir o criminoso de cometer um crime. Então, se ele vai ficar 10 anos, ou 11 anos, ou 12, ou 13, no fim das contas, para ele é dando mesmo, porque a ideia que ele tem é de que chegar lá, ele vai ler um livro e vão diminuir a pena dele. Essa a gente está vendo agora na realidade que a gente viu o pacote anticrime, né, que foi o Sérgio Moro, que teve um papel fundamental, né, endureceu algumas regras do direito penal. E uma das regras que foram endurecidas foi justamente na execução da pena, as frações que deve se cumprir a pena. E hoje tem alguns presos que se enquadram nessa nova regra do pacote anticrime. A gente fala de pacote anticrime para ele não sabe o que é. Certo? Porque está na vigência desde o começo do ano. Ele não está nem aí. Agora, em vez de eu cumprir 40%, 60% da pena, não, beleza. Eu vou ter que cumprir uma linha a mais, não, beleza. Deu. Não vai fazer com que essa pessoa volte a cometer crimes. Não vai. Sim, realmente. Tem que investir em educação, é lá da base. É lá da base, não adianta endurecer e aí começar a atuação na ponta. Tem que ser lá na base. Tem uma pergunta aqui, questionando, achei bem interessante. Qual a sua opinião sobre redução da maioridade penal? Muito se comentou isso recentemente, até foi bem em pauta isso na na campanha presidencial, porque o Bolsonaro se elegeu com um discurso forte em termos de segurança pública, e uma das coisas que ele comentava era isso, era a redução da maioridade penal. O senhor acha que teria algum efeito isso em termos de criminalidade hoje? Reduziria um pouco a criminalidade ou não? Porque, na verdade, hoje o preso ele já comete um crime menor de idade, como eu comentasse ali, ele já corre o risco de ser apreendido, né? Então, mas a redução efetiva da maioridade penal, isso teria algum impacto em termos de segurança pública, na sua visão? São dois pontos. O nosso sistema hoje já não consegue prender quem tem mais de 18 anos. Daí eu pergunto, para que diminuir a idade se não tem onde prender? A gente vai botar onde? Não tem como. Então, a gente já está dando progressão antecipada. O preso não tem nem direito, já está soltando porque não tem onde colocar. A gente vai diminuir só para encarcerar e o que adianta? Então, hoje, o menor, por exemplo, citei dados ali de pesquisas científicas que a gente fez aqui na região, o menor que passa pelo sistema socioeducativo, que tem uma estrutura um pouco melhor, uma equipe técnica que trabalha um pouco melhor lá, já é difícil conseguir ressocializar, digamos assim, o menor. O que adianta jogar um guri lá de 16, 17 anos e colocar dentro de uma cela de um cara que está há 30 anos cometendo crime? Vai ressocializar ele? Vai tornar muito pior. Então, e não vai resolver. Aumenta o problema. Então, quem sabe a gente investir melhor no sistema socioeducativo, nessa primeira passagem que ele tem lá nesse sistema, a gente consegue, com investimento, mostrando ele um caminho alternativo, a gente consegue recuperar essa pessoa. Sim. Porque quando chegar maior de idade, a estrutura é bem pior do que o que ele encontra no socioeducativo. Então, é muito mais repressão do que ajuda. Quando tu vai para uma unidade prisional, é muito mais repressão do Estado e ajuda da facção criminosa. Sim. Eu vi um dado que eu achei interessante, que falava que hoje em dia a probabilidade de um preso de um cara que comete um assassinato ou algo assim, o cara comete um assassinato, ele ser preso e cumprir a pena é de 8%, algo assim. Somente 8% dos casos são elucidados. 8% dos casos de assassinato são elucidados no Brasil. Mais de 90% são arquivados. Queria saber, em relação a esse dado, ao que se atribui isso. Se essa complexidade
do sistema, do Código Penal que a gente tem, se é uma complexidade em relação a... se é uma falta de estrutura do Estado, se é uma falta de inteligência, né? O que podemos atribuir esses dados? Então, esses dados, no nível nacional, ele é complicado para tratar. Por quê? Pelo nosso contexto de Estado aqui em Santa Catarina, a gente tem um índice de elucidação de fatos muito grande. Chega, por exemplo, de homicídio, chega a quase a 100%. Isso fazendo contato aqui na nossa região, por exemplo, porque tem poucos crimes dessa natureza, né? Então, por exemplo, a gente está fechando o ano em Tubarão, está uma cidade com mais de 100 mil habitantes, se eu não me engano, a gente está em 3 homicídios. Então, é muito baixo. Então, é muito fácil não, né? Mas facilita a polícia de investigar quando tem pouca ocorrência desse tipo de crime. Agora, Brasil afora, por exemplo, que ocorrem vários crimes numa determinada cidade, e a gente sabe que a polícia civil, ela tem excelentes profissionais, mas carece de mão de obra ainda, muita. Então, carece bastante. Então, se verificar hoje os setores de investigação da polícia, vai ter lá 2, 3 pessoas para investigar um monte de crime que está ocorrendo. Todo dia chega um monte. Então, esse índice de falta de elucidação de crimes tem 2 problemas. É a falta de gente, né, para investigar. Então, tem esse problema. Acaba tendo que escolher, infelizmente, o que vai se investigar, porque não dá conta, né? E também tem a falta de estrutura. Então, a gente não vai... Vou citar aqui um exemplo. Não adianta você, aqui em Santa Catarina, um parlamentar, um deputado, ter um carro de super luxo para andar, que a gente sabe que tem uma máquina de café que custa 25, 30 mil reais por mês, e a polícia andando de palha. Então, onde que está o problema? É verdade. Prioridades do Estado. Está tudo errado. Então, por que um parlamentar tem que andar de Corolla, de motorista e daí para cima, e a polícia tem que andar com um aparelho de velha de 20, 30 mil reais e remendando? E às vezes não tem nem Estado que ajuda, depende de ajuda da iniciativa privada para arrumar essa viatura, para investir. A gente verifica muito a iniciativa privada ajudando a polícia militar. Então acontece direto. Quem é policial, que acompanha esse noticiário, vê que as empresas, a iniciativa privada ajuda muito. Então, é muito desproporcional o investimento, e muita gente com privilégio, muita gente com regalia, e falta investimento. A gente tirou agora não sei quantos milhões da segurança pública para pagar o déficit da Previdência. Então, é verdade. Na verdade, bem complicado. A gente tem que começar a rever isso realmente no futuro e ver onde que deve-se ter um investimento principal aí do Estado e acabar com esse gasto de dinheiro que não tem retorno nenhum. O que a gente vê, então, que, na verdade, o Estado, sendo ineficiente na gestão pública em geral, acaba tendo seus efeitos, acaba refletindo em outras áreas, na própria saúde, própria segurança, educação. Então, a gente tem uma educação defasada, uma saúde defasada, e segurança pública não é diferente. A gente tem uma estrutura muito baixa de segurança pública, muito fraca, né, de segurança pública. A gente percebe, eu comentei, eu não lembro se foi com você ou com algum outro filial do partido, mas eu estava comentando que eu fui uma vez, eu estava vindo do bairro Andrino, moro em São Martinho, né? Isso já era passado de meia-noite, eu vim do bairro São Clemente, aliás. Eu vim de lá para São Martinho e eu passei cruzei a cidade toda praticamente, que é de uma ponta a outra na cidade, e era tarde da noite, sim, 1h da manhã, entre meia-noite e 1h da manhã, e não vi uma viatura na rua. Então a gente não tem uma ronda sendo feita à noite, até na ótica daquele crime lá em Criciúma, porque a questão das barricadas que eles montaram lá e os bloqueios que eles fizeram na rua, acredito que não foi de uma hora para outra, isso foi feito devagar ao longo da noite, né? E acredito que o policiamento ostensivo isso neutralizaria, acredito eu, um pouco disso, né? A Bruna... Aquele tipo de crime especificamente para acabar com ele só com inteligência, porque na hora da atuação ali é difícil. Na hora que começa. Porque Bruna Welter fez uma... 30 policiais com fuzil na hora para combater aquele pessoal ali. Recebi uma pergunta aqui da Bruna Schroeter. No momento, sabemos que os agentes policiais e penitenciários são poucos. Por que a tamanha demora em solucionar esse problema? Aí vai passar um pouco para aquela questão do Estado, né? Ineficiência do Estado, ineficiência de gestão pública, de gestão até de recursos, né? Então até falta até questão de recursos mesmo para pagar os agentes penitenciários, novas contratações, promover outros concursos. A legislação limita, né, a folha de pagamento.
É, Nossa folha de pagamento já passou do limite, não tem mais como contratar. não pode A fazer gente um gasta concurso, muito né? Não pode fazer um concurso para com contratar projeto porque já muito caro está... comissionado no Estado e não sobra dinheiro para contratar esses servidores efetivos. Então, um exemplo, né? Um exemplo, e às vezes também tem servidores que têm altos salários, têm muitos privilégios, e isso acaba entrando na folha de pagamento. Uhum, Tu investe muito, servidores ganhando 25, 30 mil reais por mês, e tu não tem dinheiro para pagar 5 mil reais no policial. uhum. Então, que dá muito mais retorno para a sociedade. Investir até em professores, na área da educação que a gente falou bastante importante. Então, a nossa folha salarial a gente tem que ser de gasto com o pessoal deve ser revista para sobrar mais dinheiro para esse tipo Para de as áreas coisas que são essenciais, né? fundamentais para o Estado. Para as áreas essenciais, né? Então, na verdade, o que a Exatamente. gente percebe é que o investimento, tanto como em segurança, educação e saúde pública, nas áreas essenciais que o Estado deveria estar atuando e cuidando, ele passa por uma reforma estrutural, né, tanto na sociedade, né, em questão da socialização, da educação principalmente, e passa por uma reforma estrutural nas bases ali do nosso serviço público e da política em si, né, questão de gestão de recursos e tudo mais. Hoje a gente tem um fundo partidário e um fundo eleitoral aí na casa dos 4 bilhões, que daria, enfim, para fazer muita coisa aí, tanto segurança pública quanto saúde, educação. A gente tem muitos privilégios aí, elite do funcionalismo público ganhando salários acima do teto muitas vezes, e acaba sendo permitido porque eles não chamam de salário, eles chamam boa parte de gratificação. Então acaba tendo um gasto muito alto com folha de pagamento e tudo mais, né? Então passa por uma reforma administrativa, passa por uma reforma política também, né? Passa por uma mudança também na questão das leis, diretrizes e bases de educação, que eu acredito que hoje a gente educa da mesma forma que se educava há 30, 40 anos atrás, e acho que isso não é viável. Eu acho que a gente já está na era da informação, e então a gente na era da informação a gente tem que saber lidar com isso, né? A questão, muita gente fala geração Y, geração X, mas se educa hoje da mesma forma que se educava há 30, 40 anos atrás. Então uma coisa que no fim das contas vai impactar lá na frente, lá na segurança pública, na saúde, em tudo, né? A gente sabe que a educação é a base, e são questões que a gente devia tá revendo, que passa por um voto melhor, né? Principalmente um melhor estudo em A ideia relação realmente a... da nossa live era fazer essa reflexão, né? Ver que não é Sim, tão simples o negócio. A gente tem que exatamente. mudar muitas culturas. Então, muita coisa errada acontece. A Bruna falou por que não chama a gente, por exemplo, eu falo dos concursos, a gente está com 600 pessoas aprovadas no concurso, não tem dinheiro para pagar o salário deles, não chama. Então, Sim, a gente está com unidades novas. Por exemplo, aqui em Tubarão, a gente está com um presídio novo e não dá para abrir porque não tem gente para trabalhar. E não dá para chamar gente para trabalhar porque já esgotou a folha salarial do Estado. é Então, é verdade. totalmente uma falta de planejamento. Tu constrói uma unidade, tu não coloca isso no orçamento que tem que contratar pessoas para trabalhar, agora não tem dinheiro para contratar. Então, é bem... E fora as unidades que já estão funcionando sem gente para trabalhar, né? Já estão trabalhando no limite. É verdade. E isso na Polícia Militar acontece, na Civil, na Polícia Federal, nas nossas fronteiras, que é ridículo o nosso efetivo que tem nas fronteiras, e por isso que entra tanta droga, tanto armamento, que é por lá que vem. Então, Uhum. tudo isso é um reflexo de falta de dinheiro, o dinheiro público é investido em áreas que não são fundamentais e falta porque é essencial e reflete isso na sociedade. Porque vai além da corrupção, né? O dinheiro tem a corrupção, que é péssima, é horrível, né? Pro erário público, mas também tem a questão da má gestão dos recursos, né? Então, as prioridades errôneas que o Estado tem e tudo mais, né? Então, realmente a nossa ideia aqui, já estamos chegando ao fim da live, né? Já foi aí mais de 1 hora de live já. Queria agradecer ao professor Matheus pela oportunidade, e dizer que nosso intuito é realmente isso, né? Que não tem uma solução milagrosa, não tem uma solução do dia para a noite, é uma construção, é uma coisa que a gente tem que reformar o nosso sistema político, a gente tem que rever os nossos votos muitas vezes, para saber quem que nós estamos colocando lá, quais são as propostas, porque no fim das contas, tanto a questão da saúde pública, quanto a questão de educação, quanto a questão de segurança pública, isso passa por uma mudança estrutural, uma redução do tamanho do Estado, que a gente vê que é importante a gente promover isso,
e direcionar o Estado somente cuidar das áreas essenciais. Então, trazer essa reflexão para o pessoal ver que é uma coisa um pouco mais complexa do que se imagina e que passa por uma mudança estrutural gigante, tanto em termos de sociedade quanto em termos de organização política, em termos de organização do Estado. Eu queria deixar aberto agora, para o professor Matheus, se quiser dar uma palavra aí, umas considerações finais sobre o tema. Então, bastante importante a gente fazer essas reflexões, né? E muita gente vai perguntar, mas o que a gente pode fazer para contribuir para mudar isso? A gente tem que começar a atuar, parar de ficar indignado e parar de ficar só em rede social protestando e compartilhando. A gente tem que realmente participar da política, fiscalizar se não quer se envolver efetivamente na política, tem que começar a fiscalizar, ver onde que está indo o nosso dinheiro. Então tem que atuar. Uma reflexão que a gente sempre faz, que a gente chega no estado que nós estamos hoje, infelizmente, é porque pessoas ruins estão hoje no poder, hoje, muitos anos atrás, às vezes não nem tão ruins, mas estão despreparadas. Então não tem conhecimento técnico, então a gente tem muita gente com boa intenção na política e sem conhecimento para fazer coisa boa. Então a gente já conversou algumas vezes com alguns deputados que falam que é difícil, tem muita pessoa boa no parlamento, mas não tem conhecimento, e isso dificulta. Então, a gente tem que começar a rever, tem que começar a estudar e pensar a mudar. Então, tem que participar. Não dá para ficar só olhando. Não dá. E ficar em rede social protestando e compartilhando coisa não vai funcionar. Então, pessoas boas têm que começar a se envolver. Que daí sim a gente consegue mudar e fazer algo diferente e realmente transformar a nossa cidade, nosso estado, nosso país e começar a pensar no coletivo e parar de pensar no individualismo, pensando só no seu bolso, nos seus privilégios e pensar numa coletividade, num contexto. Então tá, valeu, muito obrigado, professor. Quero agradecer aí todo mundo que esteve na live aí presente, que passou pela live aí, né? A live vai ficar salva no Instagram do Partido Novo. Queria já pedir quem estiver assistindo aí que curta e compartilhe esse vídeo aí com o pessoal, com seus amigos e tudo mais. Siga o Instagram do Partido Novo. É isso aí, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Valeu, professor. Abração. Um abraço, Ian. Até a próxima. Obrigado.